Olá, tudo bem? Sou o professor Valdir Pavanello Júnior e hoje a gente vai abordar na nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Então a gente vai discutir aí os aspectos morfofuncionais do sistema cardiovascular. Bom, basicamente a gente começa falando do próprio músculo cardíaco, tá? A gente tem algumas características em relação ao coração, tem uma pequena diferença entre homens e mulheres em relação ao seu tamanho e a proporção em relação ao seu peso. A gente fala que o coração ele tem um formato piramidal, né? Só que no caso essa pirâmide no corpo humano, ela fica invertida, sendo, né, a base na região superior e aí o ápice na região mais inferior, tá? E aí base e ápice do coração. E em relação aos lados que a gente pode encontrar, no caso, por exemplo, a gente está observando essa imagem aqui do músculo cardíaco numa vista anterior, tá? Então a gente tem aí na face anterior ou na face posterior. E as margens cardíacas, tá? Que envolvem os lados que a gente pode observar no coração. E aí, basicamente nessa imagem aqui a gente tem, ó, lado esquerdo, lado direito, lado superior e o lado inferior. Então a gente tem essas diferentes áreas para se abordar. O músculo cardíaco propriamente dito, ele vai ser composto mais especificamente por 3 camadas. Uma mais interna, uma média e uma mais externa. A gente tem dividindo, né, revestindo tanto a parte interna quanto a parte externa, né? Na parte de dentro um músculo chamado de endocárdio e na parte externa o que a gente chama de epicárdio. E entre essas duas membranas a gente vai ter o próprio músculo cardíaco, que é definido como miocárdio. Então, o músculo verdadeiro do coração, né, que a gente fala, fica na camada central, que é o músculo responsável aí por elaborar as contrações que o músculo cardíaco faz. Aqui a gente tem uma relação do coração dentro da cavidade torácica, tá? Se vocês observarem a imagem da figura aqui, ó, a gente pode relacionar ele lá no gradil costal, e aí é importante a relação que a gente tem com as costelas, com os espaços entre uma costela e outra, que são muito utilizados para realizar as auscultas cardíacas, tanto da porção atrial quanto da porção ventricular. E nessa relação a gente pode ver, inclusive, as margens que a gente acabou de colocar, né? A margem direita, a esquerda, a inferior e a superior, nas diferentes porções. De novo aqui então a gente está olhando o coração numa vista anterior. E aí, falando mais um pouco da relação da anatomia externa do coração, aqui a gente retirou então a parte das costelas e do osso externo, da parte anterior ali da parede da cavidade torácica. A gente ainda está delimitando a cavidade torácica, ó, na parte inferior com o músculo diafragma, como vocês observaram aí na imagem. E a gente tem aqui os 3 compartimentos da cavidade, né? Os 3 mediastinos. Mediastino direito, mediastino esquerdo e o mediastino central, que é onde a gente encontra o coração. E o coração ele fica dentro de um saco, tá? Que auxilia como proteção e também como limitante, né? De fator limitante para a contração do músculo cardíaco não ser muito extensiva, que é um saco pericárdico. Tá? Que possui aí 2 membranas, uma mais externa, que é essa que a gente pode observar aqui na imagem, e uma mais interna, chamada de lâmina serosa, que fica intimamente aderida ao órgão, que é justamente essa lâmina que vai ter uma parte visceral e uma parte parietal, e entre essas 2 camadas a gente vai ter um líquido, que é o líquido pericárdico, fisiológico, naturalmente, que auxilia no deslizamento desse músculo dentro do saco do pericárdio. Falando um pouco mais do músculo cardíaco na vista anterior, a gente divide então o músculo cardíaco em 4 componentes. Vou fazer um breve esquema aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho do coração. Ó. A gente vai dividir o coração então em 4 cavidades, né? O lado direito em relação aos átrios e aos ventrículos direitos, e o lado esquerdo em relação ao átrio e ao ventrículo esquerdo. Quando a gente está numa imagem anterior, vocês podem observar nessa imagem aqui do coração que a gente tem então, ó, o átrio e o ventrículo do lado esquerdo, e nessa vista anterior a gente só consegue observar o ventrículo esquerdo, porque o átrio esquerdo ele fica girado numa porção mais para posterior,
por conta também da presença dos vasos da base que são encontrados no coração. Tanto a artéria pulmonar, a artéria tronco-pulmonar, como em relação à aorta e o arco da aorta, tá? Bem como aqui, ó, as veias cavas superiores e inferiores. Então todos esses vasos da base do coração acabam atrapalhando. O que a gente está chamando a atenção também aqui nessa imagem são as extensões atriais, né? É o que a gente chama de anatomicamente um saco de fundo cego, que aumenta aí a cavidade atrial, que são as aurículas, direita e esquerda respectivamente. Na imagem do coração, essas aurículas parecem duas orelhinhas que a gente tem nessa porção, que aumentam aí a cavidade atrial. Aqui numa vista posterior, agora sim a gente consegue relacionar as quatro cavidades, né? Átrio e ventrículo do lado direito, átrio e ventrículo do lado esquerdo. A gente aproveita essa imagem aqui para chamar atenção para a vascularização do próprio músculo cardíaco, tá? Quem faz aí a vascularização do próprio músculo cardíaco são as artérias coronárias, né? No caso, a coronária direita e a coronária esquerda. Aqui a gente pode observar um ramo da coronária esquerda que desce ascendente no ramo aqui interventricular, que vasculariza tanto a parede ventricular direita quanto a parede ventricular esquerda. E agora a gente vai observar a anatomia interna do coração. Então, ó, como a gente está mostrando aqui nesse esquema, a gente faz um corte longitudinal e vai abrir o coração em duas metades. A gente vai observar internamente essas cavidades. Então, de novo, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então a gente aqui mantém essas quatro características para vocês, tá? Para a gente observar. E agora a gente vai observar, por exemplo, chamar um pouco a atenção para a cavidade ventricular do lado direito, para a cavidade ventricular do lado esquerdo. Olha em relação ao tamanho da espessura do miocárdio do lado esquerdo em relação ao lado direito. Isso se dá porque o lado direito ele vai ter que bombear o sangue para o pulmão. E lembrando um pouco daquela imagem que a gente viu da cavidade torácica, o pulmão está bem ao lado ali do coração. Então é um percurso menor, é uma pressão menor que vai ser exercida pelo lado direito. Já o lado esquerdo é o ventrículo esquerdo que faz o bombeamento do sangue para a circulação sistêmica, para mandar o sangue tanto para a cabeça, para o pescoço, do lado direito e esquerdo. Então precisa de uma pressão muito maior. Então o lado do ventrículo esquerdo vai gerar uma pressão que pode ser até 6 vezes maior e ele tem uma parede mais espessa, podendo aí ser 4 ou até 5 vezes mais espessa em relação ao lado direito. E aqui nessa outra imagem a gente relaciona as estruturas internas, né? Então a gente tem ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo, átrio direito, de novo, átrio direito, ventrículo direito, pessoal, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E justamente na entrada, né, entre átrio ventricular, que a gente vai dividir aqui, a gente vai encontrar as válvulas, né? No caso aqui, átrio ventricular do lado direito, chamado de válvula tricúspide ou átrio ventricular direita, e átrio ventrículo do lado esquerdo é chamado de válvula mitral, tá? Ou ainda bicúspide em algumas literaturas. Então elas fazem a sustentação do sangue, impedindo o refluxo de átrio, de ventrículo para átrio. Então naturalmente o sangue vem do átrio e passa para o ventrículo do lado direito, do átrio passa para o ventrículo do lado esquerdo, antes de ser bombeado a partir dos ventrículos para cada uma das porções na diferente circulação. E aí a gente fala um pouquinho do ciclo cardíaco, que envolve aí esses processos tanto de contração quanto de relaxamento do músculo. Quando a gente fala de contração do coração, a gente chama de sístole. Então, sístole atrial é quando os átrios contraem, sístole ventricular, quando os ventrículos contraem, e aí a diástole é uma fase de repouso ou de recuperação, quando vai iniciar um novo ciclo. Por quê? Porque o músculo cardíaco ele tem um controle próprio desses estímulos, né? Que é o que a gente chama de sistema de autocondução do músculo cardíaco
onde que não vai depender de nenhum tipo de efeito neuromuscular. Isso é intrínseco no coração. Então a gente vai ter aí uma rede de neuronal que controla e coordena todos esses movimentos rítmicos que o coração faz, tá? E aí a gente envolve principalmente o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, os feixes de His e as fibras de Purkinje que executam as contrações ventriculares. A gente vai observar tudo isso numa resposta no exame, tá? Ou num controle simultâneo por um monitor multiparamétrico, que é o que a gente chama de eletrocardiograma. Nesse eletrocardiograma, a gente vai discutir aqui os aspectos de um ECG, né, de um eletrocardiograma normal. Nesse eletrocardiograma normal, a gente pode falar três principais aspectos: a onda P, o complexo QRS e a onda T, que vai nos dar diferentes eventos que o músculo cardíaco está executando. No caso, né, essa sequência ela é sempre rítmica para o controle do músculo cardíaco. Então, inicialmente, a onda P ela é responsável por ativação dos átrios, e aí, quando ela se completa, eu vou ter a contração atrial. Então, é nesse momento que o sangue é contraído dos átrios para os ventrículos. Observem que as válvulas atrioventriculares estão abertas. Aí o sangue sai daqui e vem para os ventrículos. O tempo que eu tenho do sangue sair dos átrios e vir para o ventrículo é justamente o tempo onde que as fibras da inervação intrínseca do coração vão propagar o estímulo até as fibras de Purkinje para ativar o complexo QRS. E aí a gente vai ter no gráfico completo, nesse momento as válvulas atrioventriculares vão se fechar, os ventrículos vão contrair e vão injetar o sangue do lado direito pela artéria pulmonar para mandar o sangue lá para o pulmão para ser oxigenado, e o lado esquerdo vai mandar o sangue via sistêmica para enviar para todos os sistemas nutrientes e oxigênio na circulação corporal. Obrigado, espero que a gente tenha ajudado vocês em mais uma aula. Boa noite.